Nós abrimos o jornalismo desta manhã falando sobre o início, da votação lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre a cassação do senador Sérgio Moro. E o primeiro voto do relator foi contra isso, O primeiro magistrado a se manifestar no julgamento que pode cassar o senador Sérgio Moro do União Brasil lá do Paraná, o juiz Luciano Carrasco Falavinha do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, votou pela improcedência do pedido nesta segunda-feira. A sessão foi encerrada na sequência e o julgamento será retomado na quarta-feira, dia 3, amanhã, portanto. Os advogados do PT e do PL, partidos que representaram as ações contra Moro, criticaram o posicionamento de Falavinha, relator do caso. Não sou jurista, sou um cidadão comum. Mas vamos trazer esse caso aqui para uma coisa mais simples para as pessoas poderem entender. Suponhamos que o Célio Teixeira, esse candidato a prefeito de Mombaça, gasta um monte de dinheiro na campanha. Quando faltar algum tempo, desista, depois dele ter gasto, feito uma despesa danada em santinhos, em despesas diversas numa campanha. Aí, de repente, faltando um mês, ele diz, não vou ser mais candidato a prefeito, não. Vou ser só a vereador. Vocês acham que tudo que foi feito não vai servir para o vereador? É mais ou menos esse o caso lá de Moro. Ele gastou milhões de reais na campanha para presidente. Quando chega lá na frente, diz que não vai mais ser candidato a presidente, e sim ao Senado. E aí quer dizer que aquelas despesas que ele fez tudo em campanha publicitária, em meios de comunicação, em tudo, não vale para o nome dele. É como se o nome dele fosse uma coisa, a campanha fosse outra. Gente, não dá para separar essas coisas, não. Não sou jurista, não. Mas só um cara que está em acordo com o Moro pode dizer um negócio desse. Como é que um candidato a prefeito faz uma despesa enorme, como vocês sabem de que eu estou falando de despesas para se candidatar a prefeito, com um mês antes diz, não, eu agora não sou mais candidato a prefeito, não. Sou candidato só a vereador. Vocês acham que tudo que ele fez não serviu para ajudar a eleger vereador? É isso que o PT e o PL estão dizendo. E esse Falavinha aí está dizendo que não vê gasto, não vê isso sentido, não. É como se ele dissesse, não, a campanha do Célio Teixeira aqui para prefeito é uma coisa, a campanha do Célio Teixeira para vereador é outra. Quer dizer que um não serviu para o outro, não. Conversa fiada, é conversa para boi dormir. Vai abrir um precedente se isso passar, porque daqui para frente alguns vão se candidatar a presidente da República, lá na frente faz uma campanha, gasta um dinheiro demais na campanha para presidente, depois diz, não, você é só candidato a deputado federal. Ou seja, tudo que ele fez, é claro que vai influenciar sim na campanha dele para deputado, se for o caso. Pelo amor de Deus, que capacidade esse juiz está tendo de não conseguir entender isso. É um absurdo, mas dizem que para frente é que as malas batem. São 7 horas mais 41 minutos agora. Outro absurdo que esse país precisa corrigir. O que acontece com alguns cargos de pessoas privilegiadas nesse país precisa, gente, ser modificada. Vamos imaginar aqui o seguinte, desse cara lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, acusado de ter mandado matar Marielle Franco e quer receber dinheiro. Esses caras têm que ter o salário suspenso. Se um dia ele for comprovar que ele é inocente, aí eu concordo, o dinheiro é dele mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa, enquanto não, a juíza Georgia Vasconcelos, da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital, determinou a suspensão do pagamento em dinheiro, esse lá do Rio de Janeiro, do período de férias não tiradas pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, entre 2017 e 2022. Nesse período, Brazão estava afastado. E se ele estava afastado, não tem que estar recebendo. Ele estava afastado do cargo por suspeito de fraude e corrupção. O valor das férias chega a R$581 mil. Meu Deus do céu, quanta coisa errada nesse país que essas leis precisam ser modificadas. Eu não sei se deputado corrupto tem coragem de fazer isso, porque eu vou dizer, é uma vagabundagem, é uma aberração jurídica. Qualquer cidadão, eu, Célio Teixeira, cidadão pobre, comum, um agricultor lá da zona rural, cometa um crime, rouba uma galinha e seja preso, uma galinha, para ver se ele vai ter algum benefício por isso. Então são absurdos que a sociedade brasileira precisa começar a combater. Tem ministros, tem deputados, tem senadores, tem cargos dos tribunais de contas do Estado espalhados por esse país e tantos outros aí dos 3 poderes, poder
executivo, legislativo e judiciário, as forças armadas, né, que é cheio de privilégios. Esse país precisa um dia acabar com isso, porque, gente, isso é uma vergonha nacional. Daqui a 100 anos, boa parte das pessoas que me escutam aqui, praticamente todos, não estarão mais nessa terra. Se olharem para isso do que acontecia há 100 anos atrás, vão dizer, mas que povo idiota. Como é que aceitavam esta esculhambação? Como era que isso era possível acontecer? Ora, em determinados casos, um juiz, por exemplo, cometeu um crime, ele continua recebendo. Eu estou citando um exemplo aqui, mas é praticamente em todos os privilégios das esferas dos poderes desse país. Ele cometeu um crime e aí foi afastado das funções, mas ele continua recebendo o salário dele. Ele continua com os direitos, ele continua com um monte de coisa. Aí realmente comprovou que ele realmente cometeu o crime. Sabe o que fazem com ele? Vão aposentá-lo. Dá a ele uma aposentadoria compulsória. Tudo bem, aposentadoria compulsória é como se fosse forçada. Mas aí o cara vai continuar com os mesmos privilégios, vai ficar em casa bufando, recebendo dinheiro do trabalhador brasileiro que paga impostos demais para sustentar esse tipo de gente nesse país. Isto é absolutamente revoltante. E só fazem isso porque as leis existem. Eu estou aqui criticando deputados e senadores que promovem uma esculhambação dessa para manter privilégios também. Gente, isso é um absurdo. O país precisa renovar esse Congresso Nacional para acabar com essa esculhambação de fazerem lei, revogar essas esculhambações, porque o cidadão brasileiro, o trabalhador comum, eu, o agricultor, o balconista, tu imagina uma moça trabalhando numa loja dessa, muitas vezes não ganha sequer o salário mínimo, em pé o dia todinho, cometeu um deslize pequeno, não vá para casa. Você não precisa vir trabalhar não, seu salário está lá na conta todo mês. Aí mais na frente, não, nós vamos lhe aposentar. Você não precisa não, vai ser aposentado compulsório. Gente, se é para um juiz, para um ministro, para um deputado, para um senador, para um cara do Tribunal de Contas do Estado, seja lá do Ceará, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não interessa. Se essa lei não vale para balconista, para o agricultor, para o Célio Teixeira, não deveria valer para ninguém. Que lei é esta que uma balança pesa para uns e para outros não? Então são coisas nesse país que me deixam revoltados e que não sei se vou ter tempo ainda não, mas precisa tempo para ver essa mudança que eu estou falando. Não é admissível, não é possível que uma camada da elite brasileira, dessas pessoas, desses cargos aí dos 3 poderes, das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e mais um conjunto de privilegiados desse país, sejam supremos, superior aos demais trabalhadores que tanto trabalham, que tanto dão sangue para ter o que comer em casa e serem obrigados a sustentar essa cambada. Você acha isso justo? Você, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, vocês acham isso justo? Você acha justo, por exemplo, um prefeito de uma cidade desse país, na maioria dos casos, não são todos, mas a grande maioria, desvia recurso, de toda forma, encontra o jeitinho brasileiro de desviar dinheiro. E aí ainda é cheio de privilégio, um salário muito alto para, em muitos casos, destruir o bem público dos municípios. Um salário exorbitante para não fazer nada pelo município, para desviar dinheiro, para ajudar familiar, para ajudar parente, para ajudar carrapatos, sanguessugas que vivem sugando o dinheiro dos municípios que poderiam ser investidos em educação, em saúde, em saneamento básico, em estradas nos municípios, em qualidade de vida para o verdadeiro trabalhador desse país. Quando é que nós vamos começar a despertar para esta realidade que precisa urgentemente ser modificada? Gente, não dá para entender isso, aceitar como correto. O cara chega numa prefeitura, muitas vezes de paraquedas, às vezes nem na cidade mora, vem de fora, mas que é rico, é filho de rico, aí constrói-se uma ideia de que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa de boa, que vai fazer o bem para o município, mas na verdade quando ele entra, ele está preocupado em fazer o bem para a família dele, para os mais próximos dele, para os puxa-saco, para os carrapatos, mas para a sociedade nada.
ou quase nada. Faz umas mendengagens por aí, um pouquinho, para dizer que está fazendo alguma coisa, quando na verdade quem está se dando bem é ele. Salário alto, não paga combustível, desvia, se ganha 20 mil por mês, desvia 100, 200, 300 por mês, embolsa o dinheiro, e aí você vai no hospital, falta atendimento de qualidade, vai no posto de saúde, também falta. Você vai andar na zona rural desses municípios, as estradas não são feitas, a cidade não tem praticamente saneamento básico, e a população que realmente precisa do serviço público é a que mais sofre. Então, o que acontece nesse país é preciso que nessas eleições deste ano de 2024 as pessoas comecem a dizer não a esse tipo de coisa. Não vai resolver nessa eleição? Não vai. Mas você tem pelo menos um começo. Uma ideia de que algo melhor possa ser implantado nestes municípios, possa ser implantado neste município, possa ser implantado em qualquer município desse país e possa, de um modo geral, começar a criar uma cadeia de responsabilidade para dar dignidade e respeito ao verdadeiro trabalhador brasileiro. Isso tem que ser mudado urgentemente.